Olá, seja bem-vindo ao Ponto dos Concursos. Meu nome é Leonor, eu sou professora de Matemática e Raciocínio Lógico. Nessa aula a gente vai falar sobre o edital de SAMU, na região de Juiz de Fora e Barbacena, para nível técnico e nível médio. O que a gente espera desse edital, o que a gente espera dessa banca e como que isso vai ser cobrado de vocês lá na prova, na hora do concurso. Primeiro a gente vai dar uma passada no edital para ver tópico por tópico o que ele espera da gente, o que vai ser cobrado, e depois eu vou fazer duas questões como exemplo aí de provas anteriores, para vocês terem noção de como que você tem que se preparar para o concurso, como que isso vai cair lá para você, o que você precisa saber, tá bom? Vamos ao edital aqui. No edital ele coloca assim, noções básicas da lógica matemática, proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos, problemas com tabelas e argumentação. Isso daqui, esse primeiro tópico, é realmente a lógica matemática. E aí eu peço muita atenção nesse sentido. As pessoas que não conhecem a lógica matemática acham que quando cai lá no concurso, raciocínio lógico é o nosso raciocínio do dia a dia, a nossa lógica natural. Isso não é o nosso raciocínio lógico. Na matemática existe uma parte da matemática que é o raciocínio lógico matemático, que existe uma teoria a partir disso. Então não tenta estudar, não tenta achar que não precisa estudar, que você não precisa disso, que você vai chegar lá, vai ler a questão, vai saber interpretar e resolver, porque isso não funciona. O próprio elaborador já elabora a questão para que você não consiga resolver ela dessa maneira. Existe uma teoria ali por trás disso. O ponto negativo é que você precisa estudar essa teoria. Se ninguém te explicar, se você não perder um tempo estudando isso, você realmente não consegue acertar a questão. O ponto positivo é que é uma teoria bastante simples. Você assistindo a aula e fazendo alguns exercícios, você fica preparado para fazer qualquer questão da sua prova, qualquer questão de concurso. Então a gente vai trabalhar bem essa parte, que é o que tem mais de novidade nesse edital, o que tem de diferente. Para quem já faz concurso há muito tempo, vai ser só uma releitura, vai ser lembrar algumas coisas aí. Para quem nunca estudou o raciocínio lógico, vai ser fácil estudar também, não é um conteúdo difícil, mas você realmente precisa assistir uma aula e fazer alguns exercícios para ter noção como que isso vai aparecer na prova. Voltando para o edital, ele coloca a linguagem dos conjuntos. E aí ele pede conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e reais. Operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação nesses conjuntos. Na verdade, o que ele vai cobrar aqui pra gente é se você sabe fazer contas, Se sabe somar, subtrair, multiplicar, dividir com número natural, com número inteiro, que são os positivos e os negativos, com os números racionais, que são as frações e os números com vírgula, e os números reais, É isso que ele vai cobrar aqui. Depois ele volta aqui até um pouquinho redundante, números decimais e valor absoluto. Isso tudo aqui está dentro de um estudo só. A partir do momento que a gente sabe operar com conjunto, fazer as operações nos conjuntos numéricos, a gente entende facilmente a ideia de número decimal e valor absoluto. Depois ele vem aqui, propriedade no conjunto dos números naturais, decomposição de um número natural em fatores primos, múltiplos e divisores, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum de dois números naturais. Aqui também a gente fecha um outro tópico. O que é esse tópico? O que a gente está vendo aqui? Aqui, basicamente vai ser a ideia de múltiplos e divisores. Vão ser os probleminhas de MDC e MMC. São assuntos que você estudou lá no seu ensino fundamental. Por último, ele vem aqui, verdades e mentiras, resolução de problemas, sequências com números, figuras e palavras e problemas envolvendo raciocínio lógico. Esses três últimos tópicos que eu marquei aí sim parece com o raciocínio lógico que o aluno vai esperando, que é o raciocínio lógico da interpretação. Realmente não existe uma teoria para isso, É o que a gente chama da lógica dedutiva. Porém, as questões não vêm tão simples assim.
para todas, porque senão todas as pessoas conseguiriam resolver. Então, existe alguns truques, algum tipo de questão que cai mais do que outras, que é o que a gente vai estudar aqui. Alguns truques para você resolver essa questão mais rápido, para você não perder tempo e resolver certo, que é o que interessa, tá bom? E por último, ele colocou aqui, ó, a análise combinatória e a probabilidade, que são dois assuntos que a gente estuda lá no ensino médio, né? Que são assuntos importantes aí do ensino médio e que muitas vezes a gente não lembra mais. Se já tiver algum tempo que a gente não estuda, a gente esquece isso. Então, aqui na análise combinatória e na probabilidade, a gente também vai fazer isso, rever a teoria e fazer uma bateria de exercícios de questões de concursos, para que a gente fique bem treinado, para que fique bem simples na hora que você pegar a sua prova, você saiba resolver isso, né? Então, eu dividi o nosso curso aqui em dois grandes blocos. O primeiro bloco do raciocínio lógico matemático, que é onde a gente vai estudar proposições, conectivos, tabela verdade e argumentação, né? São assuntos importantes aí, dificilmente um edital coloca esse assunto no edital, né? Uma banca coloca esse assunto no edital e ele não vem cobrado na prova. É uma questão que provavelmente vai estar lá na sua prova. A chance dela estar lá é de quase 100%. E é importante saber isso, porque o aluno que não estudou para o concurso, que nunca estudou raciocínio lógico, ele não sabe fazer essa questão. Então, quem tem a oportunidade de estudar está passando à frente do concorrente, né? E o segundo bloco é o bloco que eu chamo de matemática básica, que é basicamente conjuntos e MMC e MDC, que são coisas que a gente estuda lá no ensino fundamental, e análise combinatória e probabilidade, que são assuntos que a gente estuda no ensino médio. Tá? São assuntos fáceis, são assuntos possíveis, esse edital não está um edital complexo, não está um edital difícil, porém são assuntos, o ensino fundamental, quanto tempo tem que a gente não estuda, né? Então, essa é a diferença, a gente precisa relembrar e principalmente aprender a fazer essas questões com mais rapidez. O nosso curso vai voltar nisso, para você aprender a fazer a questão do concurso, aprender a fazer a questão que vai cair lá na sua prova e rápido. Para exemplificar isso, eu vou fazer duas questões aqui, para a gente entender como que isso aparece, que nível você vai esperar a sua prova e como que você vai se preparar para ela, tá bom? Na primeira questão, ele coloca assim, ó, considere as proposições simples. Mali é usuário de metrô e Mali gosta de dirigir automóvel. Ele pede a negação da proposição composta P e não Q. Então, ó, aqui ele faz o estudo das proposições, né? Ele deu pra gente duas proposições simples, o P e o Q, e pede pra gente fazer a análise de uma proposição composta e mais ainda, ó, a negação de uma proposição composta. E aí a gente tem que ficar muito atento, tá? Para quem já estudou o raciocínio lógico alguma vez, já é familiarizado com as proposições, os conectivos e as tabelas, isso daqui acaba sendo uma questão bastante simples. Para quem nunca estudou isso, pode causar uma certa estranheza. Mas vocês vão ver ao longo do curso que é um assunto totalmente simples. Você precisa realmente de um estudo disso. Mas a partir do momento que você entendeu como funciona, todas as questões do raciocínio lógico, quase todas, né, ficam questões bem simples que você consegue resolver lá na prova em 1 minutinho. Vamos voltar aqui para a gente resolver essa questão. Tá? Então, ó, primeira proposição simples que ele me deu. Mali é usuária do metrô. E a segunda, Mali gosta de dirigir o automóvel. Ele deu essa proposição composta aqui pra gente. P, para quem nunca estudou isso, ó, este símbolozinho aqui significa o E. Isso é um conectivo, tá? Esse conectivo, a gente tem que conhecer todos os conectivos. Esse daqui significa o não, é um modificador, é uma negação. E que? Então, o que significa isso aqui que ele pediu pra gente, ó? O P e não que. Isso aqui, na verdade, significa o seguinte, ó. P, Mali é usuária do metrô. E, a gente usa a palavrinha mesmo, E, não que. Ou seja, Mali não
gosta de dirigir o automóvel. Vou passar para cá para não ficar muito embolado pra gente, ó. O que significa isso aqui então? P e não que. P, Mali é usuário do metrô e não que, né? Mali não gosta de dirigir o automóvel. Então, ó, na hora que a gente vai escrever isso daqui, reescrever essa frase, foi isso que ele pediu. Mali é usuário do metrô e Mali não gosta de dirigir o automóvel. Para muitos concursos, às vezes a questão do concurso é só isso, reescrever essa frase. Porém, olha o que ele está pedindo aqui pra gente, ó, a negação. Isso aqui é muito comum, é um assunto muito comum no raciocínio lógico e nas provas que envolvem esse edital aí, né? Quando ele fala a negação dessa proposição, eu tenho que lembrar o seguinte, ó, se eu negar que Mali é usuário do metrô, a negação dela é bem simples, né? Mali não é usuário do metrô. É uma coisa bem simples. Eu negar que Mali gosta de dirigir automóvel é falar que Mali não gosta de dirigir o automóvel. Pra gente também não tem problema nenhum. Se eu precisar negar a negação, eu estou negando duas vezes. Então, eu vou tirar esse não daqui e volta a ser a proposição simples. Mali gosta de dirigir o automóvel. Isso, geralmente, a gente consegue fazer lá na hora da prova. E provavelmente tem essa opção e você vai achar que está certinho. Qual que é o problema dessa questão? Ó, é uma proposição composta. Se é uma proposição composta, eu tenho que negar esse conectivo. E a negação do conectivo e é o ou. Então, toda vez que eu preciso negar um conectivo, a negação do conectivo e é o conectivo ou. O que significa isso? Ó, que a frase correta seria o seguinte, ó, neguei a primeira, Mali não é usuário do metrô. Nego o conectivo, a negação do e é o ou, e nego novamente isso aqui, ó, Mali não gosta de dirigir o automóvel. A negação de uma frase que já está negada, ela volta a ser a frase simples, gosta de dirigir o automóvel. Tá? Então, de novo, é uma questão simples, é uma questão que você resolveria lá na prova em 1 minuto, porém você precisa conhecer isso. Você precisa conhecer os conectivos e principalmente conhecer a negação dessas proposições compostas. Como que a gente faz a negação do conectivo, tá bom? Vamos para a segunda questão. A segunda questão ele fala assim, ó. Sistematicamente, 2 funcionários de uma empresa cumprem horas extras, um a cada 15 dias e outro a cada 12 dias, inclusive aos sábados, domingos ou feriados. Se em 15 de outubro de 2010 ambos cumpriram horas extras, uma outra provável coincidência de horários das suas horas extras ocorrerá em qual data, né? Então, primeira ideia que a gente tem aqui, ó, ele fala que um a cada 15 dias e o outro a cada 12 dias. É claro, se a gente não soubesse fazer, se eles fizeram isso no dia 15 de outubro, eu faria um por um, né? O outro a cada 15 dias, então no dia 30 de outubro e assim por diante. O outro a cada 12 dias, então no dia 27 de outubro e contando assim por diante, até que existisse essa coincidência. Mas eu observo, ó, que tem muito tempo, a gente teria que fazer aqui, gastaria muito tempo nessa questão. Sempre que eu tenho essa ideia, que eu faria aqui, ó, 30 de outubro, ou a próxima data do outro, 12 dias depois, 27 de outubro, e que eu tivesse que fazer todos os casos até eu encontrar essa coincidência, essa é a ideia do múltiplo comum, né? É aqui que ele está cobrando pra gente a ideia que está lá no edital de MMC e MDC, né? No nosso caso aí, a gente tem uma ideia de reencontro. Toda vez que eu tenho isso, eles se encontraram hoje no dia 15 de outubro. Daqui quanto tempo eles vão se encontrar de novo? Toda vez que eu tenho essa ideia, eu tenho uma ideia do MMC, o menor múltiplo comum. Então, para que seja comum, eu preciso dos múltiplos comuns, né? Quando eu faço o cálculo do MMC, o mínimo entre eles, eu vou achar a primeira coincidência ali, a primeira vez que eles vão se encontrar.
Bom, então é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente precisa lembrar, né, da relação entre do MMC ou do MDC, que esse aqui não é o caso, e como que a gente calcula isso. Eu quero calcular aqui, ó, o MMC entre 15 e 12. Então vai ser essa continha que eu vou fazer aqui, entre 15 e 12. Eu vou calcular aqui, ó, 15 e 12. O que é o MMC? É eu usar números primos, fazer a fatoração em números primos, até que eu esgote isso aqui, né? O MMC aqui, ó, entre 15 e 12. O primeiro que eu vou dividir é por 2, então eu vou repetir o 15, divido 12 por 6. 12 por 2. Por 2 novamente, o 15 e 3, por 3, 5 e 1, por 5, 1 e 1. O que é o MMC? Ó, o MMC é eu multiplicar essas coisas aqui. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Quando eu fizer essa multiplicação aqui, essas multiplicações, eu vou encontrar o 60. O que significa isso? Ó, que a cada 60 dias eles vão se encontrar. Então, se eles se encontraram, se eles trabalharam juntos no dia 15 de outubro de 2010, daqui 60 dias eles vão se encontrar de novo. E muito cuidado com essa pegadinha, tá? Porque vê se não seria essa ideia, ó. Eles trabalharam juntos no dia 15 de outubro. E aí a gente pensa o seguinte, ó, dali 60 dias, eu vou ter 15 de novembro, 15 de dezembro e tem essa opção aqui, a letra B. Quando a gente faz isso, a gente caiu na pegadinha do concurso. Por quê? Aqui a gente não vai contar esses 60 dias como 2 meses corridos. A gente tem que realmente saber quantos dias tem em cada mês. Então, o que vai acontecer aqui, ó? O mês de outubro, ele tem 31 dias. Vou colocar aqui, ó. O mês de outubro, ele tem 31 dias. O mês de novembro tem 30 dias. O mês de dezembro, 31. O que significa isso? Ó, que quando eu fizer aqui o meu próximo dia aqui, o meu 15 de dezembro, na verdade, ele não vai ser o dia 60, né? Ele vai ser o dia 61. Para eu conseguir aqui, ó, daqui para cá eu tenho 16 dias. Então, na verdade, daqui a 60 dias, eu não ia chegar no dia 15 de dezembro. Eu ia chegar no dia 14 de dezembro. E observa o seguinte, ó, eu não tenho essa opção. Olha só, eu tenho 9 de dezembro, 15 de dezembro, o 14 aqui, ó, é de janeiro, não é de dezembro mais. Então, aqui a gente tem uma pegadinha nessa prova, né? E é por isso que ele coloca assim, ó, outra provável coincidência dos horários. O que significa isso? Que daqui 60 dias eles vão se encontrar? Vão, mas significa que a cada 60 dias eles vão se encontrar. Então, se em 60 dias deu 14 de dezembro e eu não tinha essa opção, eu vou ter que contar mais 60 dias a partir do 14 de dezembro. E aí sim, ó, dezembro tem 31 dias, janeiro também tem 31. Então, quando eu somar esses dias todos aqui, quando eu fizer essas continhas, eu vou achar, ó, que a minha próxima coincidência, eu vou colocar aqui o fevereiro, vai ser dali 120 dias. 120 dias contados a partir do dia 15 de outubro, eu chego no dia 12 de fevereiro. E aí sim que a gente vai conseguir fechar as nossas contas aqui, né? Daqui para cá, ó, mais 30 dias. Se eu contar aqui mais 30 dias, eu chego no dia 14 de novembro, mais 30, mais 30, mais 30, até chegar no dia 12 de fevereiro.
que é a opção correta. Tá? Então, apesar de ser uma questão simples, a partir do momento que você lembra de MMC, MDC, múltiplos e divisores, esse assunto se torna simples, mas a gente tem que estar atento a essas pegadinhas, a essas questões do concurso, tá bom? Assim a gente fecha essa aula demonstrativa, relembrando que é muito importante que tenha um estudo para que você tenha sucesso na matemática e no raciocínio lógico. É necessário que tenha uma prática, né? O que o nosso curso vai ser voltado com isso, fazer a teoria e bastante prática para a gente estar preparado para as questões do concurso, tá bom? Eu te espero na próxima aula e bons estudos!